episódio da minissérie Mulheres que Realizam, aqui do canal de Bonuzenta. E hoje eu vou estar com uma convidada aí muito especial também. Vai ser a Rafa Vena. A Rafa, meninas, ela é criadora do perfil Quarentamos, tem 41 anos, é carioca, é publicitária, comunicadora e especialista de imagem. Produz também aí o podcast 40 Pod. E ela conversa nas suas redes sociais com nós, lobinhas 40 mais, defendendo a liberdade de envelhecermos como bem quisermos, como bem entendermos, isso é maravilhoso. E, enfim, ela fala muito sobre a maturidade sem tabus. E essa minissérie, para quem não sabe, eu criei com o intuito de levar boa informação para você e motivação através dessas histórias incríveis de mulheres que realizam, de mulheres empreendedoras ou não, mas que estão aí, né, no movimento, trazendo aí sentido, entusiasmo para a sua vida, tá? A Rafa entrou aqui. Primeiro, agradecer esse convite lindo. Ai, que delícia que você está aqui comigo, que bom. Fiquei tão feliz quando eu te convidei, você aceitou. Nossa, muito legal. Que eu já te acompanho há um tempo já. Eu falei, não, quero a Rafa aqui nessa minissérie. Eu sou Elvis, ó. Ah, Elvis, que lindo! E assim, eu adoro participar de live. Inclusive, eu fiquei muito feliz com o convite também. Quem quiser me chamar para live, gente, eu tô aí, eu tô por aqui. Eu adoro participar. Acho que é uma oportunidade também da gente falar um pouco das dores e sabores e de conhecer gente nova, né? Então, acho que a live traz isso no ao vivo ali mesmo. Verdade. Rafa, querida, eu queria que você se apresentasse aqui para minha audiência, né? Falar um pouquinho aí da Rafa Vena, por favor. Então, meninas, as mulheres que realizam da de Bonuzenta, primeiro, um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite, a audiência de vocês também, e pelo do Elvis aqui. E falar um pouquinho de mim, eu acho que, bom, eu sou uma mulher de 41 anos, criadora do Quarentamos, que é um Instagram que eu criei quando eu tinha 37, eu ainda não tinha 40, mas que eu já estava ansiosa para chegar naquela idade com algo para falar, sabe? Assim, para poder trazer, me preparar para aquela idade, que para mim era um divisor de água já muito antes de eu fazer 40, que eu sabia que ia ter alguma mudança, uma mudança de mindset, ou eu queria aquilo. E ao mesmo tempo, eu com 37 não me via uma mulher de 37. Eu olhava para mim e falava assim, caramba, mas eu sou uma moleca, eu morava com a minha mãe, ainda não tinha nenhuma estabilidade financeira, sei lá, não tinha marido, não tinha nada disso. Então, não tinha filhos. Então, eu falava, caramba, eu preciso falar para essa galera que, de repente, se conecta comigo aí. Que eu via que no Instagram não tinha essa representatividade. Ou eram meninas muito jovens, as blogueiras, né, jovens ali até que eu seguia. Ou eram mulheres mães que falavam de maternidade, de filhos, de não sei o quê, etc. E eu falava, caraca, cadê o conteúdo pra mim? Que sou uma mulher já, não sou mais essa garotinha de 20, mas que não sou mãe, eu não quero consumir esse conteúdo e, pô, eu quero falar sobre outras coisas. Que a mulher de 40 parece que nas redes sociais eu vejo muito isso. As mulheres, quando têm filho, o conteúdo vira o filho, sabe? E nada contra, eu acho que tem Instagram pra tudo. Mas eu queria ver mais aquela mulher que optou por uma escolha diferente. Eu queria me conectar. Eu falei, cara, já que não tem, eu vou ser essa mulher. E aí, começamos. Que legal, então assim nasceu o Quarentamos, né? Essa falta de representatividade. Interessante, bacana. No começo, quando você começou aqui o perfil, você dividia com outra amiga? Então, na época, quando eu criei o Quarentamos, ela era minha seguidora do meu perfil pessoal, né? E eu já trabalhava com internet há 10 anos e tal. E aí, naquela época, eu falava, cara, eu preciso ter um Instagram para 40, eu preciso ter um Instagram para 40 para mostrar essa mulher de 40 que eu era, que não era aquele perfil que você espera de uma mulher de 40, digamos assim, né? Sim. Só que na época, eu fiquei meio assim, de falar, caraca, será que eu crio e eu posto só esse conteúdo? Ou será que eu convido alguém
que já tenha filho, que já tenha esse outro universo para fazer um contraponto. E na época eu achei que seria interessante ter uma outra pessoa para fazer esse contraponto, né? Uma convidada, e ela era minha seguidora nessa época, e aí eu convidei, falei, olha, eu tô montando um Instagram e tal, acho que seria interessante ter um contraponto de um conteúdo de maternidade e tal e tal. E foi super legal durante 3 anos, só que por falta de tempo, ela começou um trabalho novo numa multinacional, nem é multinacional, mas numa empresa grande, na área dela de atuação, então começou a ter menos tempo com o filho, marido, aquela história toda, e aí eu me vi fazendo conteúdo basicamente sozinha, fazendo as coisas sozinha, falei, ó, a gente conversou, eu falei, cara, eu acho que temos pretensões diferentes, o 40 anos para mim sempre foi o meu projeto de vida e o que eu queria transformar realmente no meu trabalho principal, né, e o que eu faço cada vez mais para ajudar mulheres e tal, e não era o objetivo dela e tá tudo bem, entendeu? Então, eu falei, vamos, eu peguei, né, as rédeas, já que foi eu que criei o 40 anos, então vamos, eu vou, e aí eu vou continuar inspirando essa mulherada, e vamos que vamos. Bacana, porque eu lembro, quando eu te conheci, eu lembro que você tinha uma companheira, uma lourinha e tal, não lembro o nome dela no momento, mas eu lembro. Ah, que bacana. E você tá tocando sozinha e tá movimentando, né? E me diz uma coisa, você hoje tá com 41, né? Você sentiu aí essa mudança, sei lá, de vida quando você fez 40, quando você entrou aqui? O que que você sentiu? Porque você já falava sobre esses 40 há 3 anos atrás, né? Já estava aí se preparando. Mas teve aí esse desconforto que muitas mulheres sentem? Não, assim, eu vou te falar, pra mim, eu tive uma mudança muito grande na minha vida aos 39, que foi quando a minha mãe faleceu. Hum, Eu não sei se você já acompanhava 40 anos nessa época, mas como eu falei, eu até os meus 39 eu morava com a minha mãe, assim, eu sou filha única, eu não casei, não tive filhos, por opção mesmo, depois a gente até pode falar sobre isso. E sim. na época, muito por opção, porque eu não queria sair de casa, eu não queria deixar minha mãe, eu era obcecada pela minha mãe, eu tinha um negócio com a minha mãe. E nossa relação era tão maravilhosa que pra mim tava tudo ótimo ali, eu não sentia falta mesmo de construir uma família, sair e tal. Até que ela faleceu por Covid. E Hum, para mim foi um baque, foi 2021, eu tinha 39 anos, eu tinha acabado de fazer 39. E aquilo ali para mim foi um baque porque assim, eu nunca esperei, nunca na minha vida eu pensei que eu fosse perder a minha mãe antes dos 40, que a minha mãe não ia me ver fazer 40 anos, sabe? Porque eu falava, caraca, sou muito jovem, parece que eu tinha ficado órfã, eu me sentia tipo uma adolescente órfã, sabe? Foi muito pesado para mim. E eu sei que é pesado para todo mundo, né, que perde uma mãe, mas como a minha vida era minha mãe, era tudo a minha mãe, a gente morava junto, era minha confidente, melhor amiga, parceira, Porto Seguro, tudo, tudo. Eu tinha uma dependência emocional dela também muito grande. Eu até falo muito sobre isso no 40 anos, sobre a codependência. Eu tinha muito isso com a minha mãe. E por isso não casei, não fui a terapia, a gente descobre tudo. E aí, ali que foi o ponto de virada. Então, é como se eu tivesse nos 39 antecipado meus 40, sei lá. Ali eu senti que eu falei, caraca, agora eu tenho que virar mulher. Não adianta, eu não sou mais filha. Eu agora sou a Rafaela, eu tenho que buscar minha identidade. Quem sou eu? Eu não sou mais filha da Maria Helena, eu não sou mais a filhinha, a filha que mora em casa, tá com a mamãe. Não, eu agora preciso pegar as raízes da minha vida e ali foi o ponto de virada. E tá sendo, né? Porque tem 2 anos isso. E eu digo que tô cada vez mais me apoderando de mim mesma. Mas assim, é um processo. É um é um processo. processo. Nossa, interessante você falar isso. Assim, eu tive uma virada também aos 39, eu passei por uns problemas pessoais e eu me sentia como você, assim, era muito codependente de família, de marido, de tudo, e de repente eu falei, nossa, eu tenho que virar mulher. E a vida dá uma, né, uma sacolejada pra gente, é claro, por razões diversas, né? Enfim, mas eu também tive essa crise, não na meia idade, mas foi perto de virar aos 40 também. Nossa, é complicado, né? Enfim, Covid foi muito tenso e muitas pessoas. Sim. Nossa, eu nem imagino, Rafa, perder de fato uma mãe assim. Ainda tem meus pais vivos deve ser muito
Pauleira, né? Enfim. E aí que entrou toda a história, porque assim, a minha questão foi toda assim, pô, até a minha mãe estar nesse mundo, nesse plano, eu tava completa, sabe? Eu não sentia falta de nada, até por conta da codependência, né? E aí, quando a minha mãe, né, partiu para outro plano, eu falei assim, cara, o que que eu tenho? E falei, caraca, eu vou fazer 40 anos e o que que eu tenho? Eu tava desempregada na época por causa da Covid, eu fiquei desempregada. É, eu não tinha filhos, não tinha feito uma família, ainda não tinha conquistado uma liberdade financeira, profissional, total estabilidade. É, eu falei, caraca, quem eu sou? Eu sou uma fraude. O que que eu vou fazer 40 anos, eu já devia ter tudo isso. E aí você começa a pensar, a falar, caraca, o que que eu não priorizei? Será que eu tô errado? Será que eu não tô errado? Então, assim, meio que nos meus 40 eu comecei a repensar todas as escolhas que eu tinha feito, né? Será que foi certo? Será que foi errado? E tarará, tarará. E muito por conta desse luto também. Porque eu falei, cara, eu agora tô sozinha no mundo. Porque embora eu tenha pai, tenha irmãos, família, minha relação era com a minha mãe, sabe? O meu negócio era com a minha mãe. Então, assim, era quem eu sabia que eu podia estar, qualquer horário, ela ia largar tudo. Eu só tinha isso com a minha mãe. E então eu comecei a me sentir muito sozinha. Sozinha não no sentido de companhia, mas de caraca, sou eu e eu no mundo agora, sabe? E, Entendi. e aí isso me fez, deu um crescimento absurdo, uma maturidade absurda, ao mesmo tempo que um medo absurdo. E aí você vai passando o tempo, você vai vendo que você está sobrevivendo, você está conseguindo dar conta, e aí você vai tendo mais autoestima, e você vai. Só que é uma montanha russa, não é uma linearidade, assim, né? Então, agora aos 41, meu terapeuta acho que tá até na live. Beijo, Léo. Eu acabei de sair da terapia até agora, pô. Eu agora aos 41, foi esse ano que eu fiz 41, eu tive uma crise dos 40, aos 41. Porque acho que Ah, teve. como eu não tive tempo de ter crise dos 40 porque eu tava lidando com luto, Sim. parece que eu fui até agora. Então, aí chegou agora em fevereiro, eu falei, cara, não quero mais trabalhar com corporativo, não quero mais ser funcionária, que saco, eu realmente nunca gostei, que porre, não quero mais isso pra minha vida, agora eu quero tocar o 40 Anos como meu projeto principal, porque é o meu projeto de vida, fui eu que criei, saiu da minha cabeça tudo isso aqui. Então, eu falei assim, cara, eu tô ajudando muitas mulheres, recebo um monte, uma enxurrada de inbox, cada dia mais, de mulheres que viram um vídeo e sentiram esperança de novo, que estavam se achando velhas, ou que estavam se achando defasadas e viram que aqui é uma comunidade com muita mulher passando pelas mesmas coisas, as mesmas histórias, e isso dá uma força. Que eu falei, cara, é esse o meu propósito, sabe? Eu sempre fui da comunicação, né? Então, falei, cara, eu tenho que aliar o que eu gosto, que eu amo, que é a comunicação, com um propósito que é influenciar a autoestima da galera, né? Verdade. Somos publicitárias, né, Rafa? Nós Somos. duas. Que legal. E nesse sentido, assim, hoje você está conseguindo viver financeiramente do Quarentamos? Como é que tá Cara, isso? assim, desde fevereiro que eu larguei basicamente o trabalho o tradicional, né? Digamos assim. E tô investindo no 40 anos. Então, assim, eu guardei um dinheiro para isso, para me preparei para isso, né? Para poder investir aqui e estar tá meu tempo mais em casa pensando em conteúdo e estar tá fazendo pesquisas e cursos e conexões, network e tal. E então eu tem meses que sim, vou ser bem sincera, tem meses que sim, tem meses que o 40 paga as contas e sobra, tem meses que não. A vida de influenciadora então, o que que eu decidi, né? Eu falei assim, cara, eu não quero viver só de influência aqui na internet, que marcas venham até mim e me descubram e queiram fazer publi. Isso é maravilhoso e é excelente. Eu amo fazer isso, até porque eu só gosto de fazer com marcas que realmente eu uso mesmo. Mas eu quero começar a ser uma empreendedora, a criar projetos para 40 anos. Então, por que não? Sabe? E aí é isso que eu tô fazendo agora. Então, acredito que em breve, 40 anos, eu já vou estar conseguindo viver só do 40 anos, porque eu tô produzindo projetos através de 40 anos. Então, o podcast que eu criei lá no início, que eu fiz um piloto, agora a gente está tomando coco, fazendo umas reuniões. O que mais? Palestras. Eu fui convidada para algumas palestras agora no segundo semestre, que fiquei muito feliz, até porque eu nunca tinha divulgado que eu dava palestra, então eu recebi convite de palestra, eu fiquei assim, caramba, como é que
as pessoas me convidaram, por que será? Eu falei, quer saber? Eu tenho tanto para falar realmente que, porra, vou formatar um projeto de palestra e vamos que vamos, porque realmente eu tenho muito para falar, eu acho que eu tenho muito para ajudar a galera ali nesse troca-troca, né? Numa palestra para mulheres e tal. E aí que entrou isso. Então, assim, eu agora estou formatando palestras para corporativo, palestras para marcas. Então, agora o 40 Anos realmente está tomando esse offline também, sabe? E depois a gente vai começar, eu e você, viu? É verdade, verdade. Não, eu também tô nessa vibe assim. Eu quero que o De Boluzenta também dê frutos para eu me sustentar dele. Ainda não me sustento. Tem o canal do YouTube que entra aí mês a mês, entra um dinheiro pequeno ainda e tal. Mas eu quero, às vezes eu fico. Aí às vezes a gente nutre também um certo medo. Ai, será que eu vou fazer isso? Será que vai dar certo aquilo? Aí eu falo, ai, Gabi, chega, vai, foca e vai. Aí eu mesmo fico brigando comigo, porque às vezes a gente é a nossa pior inimiga, né? Nesse sentido. Ai, será que eu faço isso? Nunca fiz, como você falou, palestra. Por que não? Você tem já expertise de falar com essa mulher madura, com 40 a mais, né? E eu vejo você falando também muito bacana, levantando essa bandeira de sem preconceito com a idade. Por que a gente não pode fazer isso ou tá velha para fazer aquilo? E uma coisa que você fala que eu acho muito bacana também é a questão de relacionamento, né? A mulher não tem que estar. Porque a gente ainda tem culturalmente essa questão. Ah, não, 40 anos a mais não pode namorar com o mais novo e tal. Sabe? É tanto paradigma, tanto preconceito que a gente tem que quebrar ainda, né, Rafa? Como você fala isso, porque inclusive a palestra que eu fui convidada foi para falar de relacionamento. E na hora que eu recebi o convite, eu falei, gente, mas o que eu vou falar de relacionamento? Solteira, nunca casei. Eu falei, pô, o que eu vou falar? Vou falar mal, né? Eu ainda brinquei assim. Não, Eu falei, não, mas você já namorou homens mais novos aqui depois dos 40? já tive meus rolos. Mas assim, eu fiquei pensando nisso quando eu recebi esse convite dessa palestra. Eu fiquei assim, cara, mas o que eu vou falar? E eu até conversando com o meu terapeuta, ele falou assim, cara, mas é justamente isso. Se você. É justamente isso. Você é uma mulher de 41, que não casou, que não teve filhos, por opção, e é por opção mesmo, por mais que tenha sido por codependência da minha mãe e tal, mas foi uma opção, foi uma escolha. É, e é essa história que eu tenho para contar, como é uma mulher de 41 anos hoje, no mundo de 2023, que as dinâmicas de relacionamento mudaram completamente, e eu sou ainda daquela dinâmica dos anos 90. Como é que eu fui me adaptando? E o que são esses relacionamentos de hoje, né? Que a gente chama de relacionamentos líquidos, como é que eu faço? O que eu já vivi, histórias. Então, eu acho que ainda é mais rico para mim falar sobre esse tema. Tem um monte de histórias trágicas, histórias engraçadas, histórias. E vai ser muito divertido esse conteúdo de falar de relacionamento. Eu já falo muito de relacionamento no meu pessoal também. Então, eu acho que por isso que gostaram, assim, porque eu falo mesmo, sabe? Eu não tenho papagem na língua, não. É verdade, você carrega hoje essa contramão da mulher de 40, 50 anos que já está aí, de repente, no modelinho, o padrão aí de casada, com filhos, os filhos já saindo para a faculdade, aquele ninho vazio chegando. Não, você hoje está assim, movimentando esse lado de produtividade, de viver e de escolhas, né? Como você falou. Não tá casada porque não quis, pô, uma mulher linda dessa, pretendente que não falta. Não, e Gá, não é porque eu não quero casar, não. Eu até quero deixar claro aqui que eu não tenho nenhum discurso de militância de não vou casar, não quero casar contra o casamento, nada disso. Eu quero casar, tá? Eu quero ainda casar, bonitinha, com festa, tudo bonitinho. Eu só não quis até aquele momento que eu tinha minha mãe. Só que de lá pra cá, desde que ela faleceu, eu tenho certeza que eu quero casar, porque eu quero construir a mesma parceria que eu tinha com ela, uma parceria com alguém de verdade. Mas eu não quero qualquer pessoa. Então, tipo, eu tô tomando Sim. muito cuidado de não colocar alguém no lugar da minha mãe, sabe? Aquela coisa do. Então, assim, por isso que eu tô bem devagar, conhecendo. Quero conhecer bem alguém antes, conhecer, saber as fraquezas, as forças, os defeitos, o que eu vou encontrar para não ter surpresa, para não ter codependência, para não ter nada disso, sabe? Então, uma coisa mais saudável. Bacana, isso mesmo, Rafa. E outra coisa, sobre maternidade. Você nunca quis ser mãe? Não é uma questão para você? Como é que é isso? Nunca foi, sabe? Desde pequena também, eu me lembro quando a gente brincava de boneca, todas nós e tal. É,
eu nunca fui daquela do nenenzinho, da mamãe, de pensar. Quando eu me via mais velha, eu nunca me via casada com filhos. Eu sempre me via uma executiva super bem-sucedida, solteira. A minha projeção de bem-sucedido e feliz nunca foi um casamento com filhos, sabe? Aí Freud explica, talvez porque meus pais separaram muito cedo, quando eu era muito criança, sei lá. Mas nunca foi esse modelo de mulher bem-sucedida. Eu trabalho em terapia isso também, até porque meu terapeuta fala, cara, você colocou uma mulher bem-sucedida, ela tem que ser solteira, não ter homem, não ter marido, não ter filho. Eu coloquei, tipo, as coisas meio que em caixas, e não é também, sabe? Mas era o que eu pensava, sempre eu pensei assim. E então nunca foi a minha vontade casar e ter filhos. E aí, mais uma vez, depois que a minha mãe faleceu, eu comecei a questionar essas coisas, essas escolhas, essas prioridades, o que é o papel da mulher, o que é a mulher realmente, o que é uma mulher independente, o que é uma mulher bem-sucedida. Porque a gente tem muitas crenças aos 20, Gabi, do que é uma mulher bem-sucedida. Tem mulher que acha que ser bem-sucedida é casar e ter filho, o que também é uma caixinha, né? Tem mulher que acha que ser bem-sucedida é ser milionária, não depender de homem. Tem outra que acha que é achar um homem provedor. Tem outra que é... Enfim, a gente tem muitas caixinhas que a gente se coloca. Então, eu tô tentando desconstruir essas caixas agora aos 40, né? De por que eu coloquei na minha cabeça que a mulher bem-sucedida ela não pode ter homem, ela não pode ter marido, ela tem que ser sozinha, independente, e como se a mulher fosse casada com filhos, fosse uma mulher mais dependente do que a solteira, rica, sei lá. É tudo crença, sabe? Então, eu acho muito interessante esse debate até de trazer mulheres. A sua iniciativa foi fantástica de trazer mulheres plurais aqui para mostrar exatamente mulheres que realizam completamente diferentes outras. E eu acho que isso que a gente precisa, sabia? Dessa representatividade. Porque quando a gente tinha 20, a gente só tinha um modelo. E aí a gente ficou meio surtada agora com 40. Falou, caraca, eu tenho 40, não tive filho, não casei, não tô independente ainda financeiramente. Porra, então eu sou um fracasso? Não, você é um outro modelo. Isso aí. E essa questão, assim, de, por exemplo, hoje você é super bem resolvida, a questão de não quero ter filho, tá ok, né? Tem 41, por enquanto. Se eu não tiver filhos, eu tô muito feliz. Se eu tiver algum ainda, também tô muito feliz. Não é o filho que vai me... Entendi. Mas você sente aí que quando você vem com essa fala, você sente preconceito de outras mulheres, de homens? Você sente? Homens Ou não. você acha que já está mudando esse olhar? Está começando a mudar? Eu sinto aqui, por exemplo, até aqui no 40 anos, que é um Instagram disruptivo, que mostra a minha vida também, e não só a minha vida, mas a vida de várias mulheres que escolheram caminhos diferentes e, né, diferente do que a sociedade impõe e tal. Eu vejo ainda alguns nichos de mulheres, um nicho mais específico de mulheres, mais conservadoras, digamos assim, que critica muito. Então, assim, por exemplo, toda vez que eu faço algum post sobre maternidade, ou mulheres que escolheram ser mães mais velhas, ou mulheres que decidiram não ser mães, assim, 95% dos comentários são elogios. Cara, isso aí, eu também não quero ser mãe, também não quero. Cara, é surreal a quantidade de mulheres que falou, também não quis ser mãe, eu também não sou mãe, eu também não sei mãe. Eu fico surpresa, porque são mulheres de 40 a mais, né? Não é mulher de 20 falando. E só que sempre tem uns 5%. A pessoa que não tem filho nunca vai saber o que é o amor, nunca vai conhecer o amor de verdade, nunca vai ter ninguém para cuidar na velhice, nunca vai ter uma companhia de verdade, não sei o quê. E eu fico questionando assim, eu vou lá e faço advogado do diabo. Mas vem cá, quem disse que seu filho vai cuidar de você na velhice? Qual garantia você tem? Porque o mesmo... Os idosos que estão em asilo hoje, muitos deles foram colocados por filhos, sabe? Então, não há garantia de nada. Então, se você quer ser mãe única e exclusivamente para ter companhia na sua velhice, cara, é o motivo pior que você pode escolher para ser mãe. Você tem que ser mãe por outros motivos, né? E não para fazer o seu filho de enfermeiro. Tipo, o que é isso? Sabe? Viu, meninas, que bacana esse olhar aí empoderado, porque eu recebo, Rafa, muitas meninas falando assim,
Ai, Gabi, eu tô com 40 e poucos, 40 e tantos, e eu não tenho muita vontade de ter filhos, mas eu tô na dúvida se eu vou me arrepender, o que que eu faço? Eu falo, gente, eu acho que tem que ouvir seu coração, não tem jeito. Você, como a Rafa falou, vai ter filho para agradar, vai ter filho para ser enfermeira? Jamais. Isso tem Exato. que ser uma decisão e uma decisão para resto da vida. Filho não é uma coisa que você devolve de jeito nenhum. E, Gabi, eu vejo mulher falando assim, ah, na dúvida tenha filhos. Não, eu falo, na dúvida não tem. Não. Pelo amor de Deus, é uma outra vida ali, sabe? Não é brincadeira. Então, assim, na dúvida, não tenha, não tenha. Porque você consegue lidar com o arrependimento de não ter tido. Você consegue. Porque até seus 70, sei lá, 60, você pode adotar, é filho do mesmo jeito. Então, em É. algum momento, você vai saber lidar com a frustração de não ter tido. Mas lidar com o arrependimento de ter tido, acabou, filho. É pra sempre, não tem como, assim. Então, aí você vai tratar uma criança mal, aí você não vai ser uma boa mãe, ou aí você vai jogar suas frustrações no filho, e aí tem mil outras coisas, e isso não é justo, né? Então, Fora que, Rafa, a gente está nesse momento de climatério, menopausa, e olha, não é mole não, mulheres. Não é fácil, não. Eu já tô na menopausa. Você não tá não, né, Rafa, na menopausa? não, acabei de fazer os testes hormonais todos, tudo normal, fértil aí. Eu digo, eu ainda tô pra jogo aí. É bastante. Climatério, você não tá sentindo nada ainda, nenhum sintoma? Porque geralmente começa indo por volta dos 40. A minha gineco, ela acha que eu estou no climatério não hormonal, não por questão hormonal, mas por alguns sintomas que eu tive, mas eu não tô tendo mais. Engraçado. No início do ano, minha menstruação começou a oscilar muito. Teve mês que não veio, aí teve um mês que veio 2 vezes. E eu comecei a ficar tensa e ela falou: olha, pode já ser o início de climatério, normal que isso aconteça e tal. Só que aí depois minha menstruação começou a vir certinho de novo agora. Tá tudo certo, meus hormônios estão todos certos. Aí a minha irmã, que é médica, falou assim: cara, eu acho que foi estresse, porque foi bem o período que eu saí da L'Oréal, que era onde eu trabalhava, que tava nessa coisa de vir pro 40 anos, de tocar só 40 anos, e aquele medo, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será que vai entrar dinheiro? Será que não sei o quê? Será aquilo? Será aquilo? Cheio de dúvidas, cheio de estresse, cheio de um monte de coisa acontecendo, e aí, na menstruação, a primeira coisa que já começa a dar bug, né? Aí depois que passou o estresse, tudo ficou no... Ah, que bom. Que bom. Sono, tá dormindo bem, não tem insônia. Não tenho folgar. Calorão não, Eu calorão acho que não. Ah, cheguei ainda não, ainda não tô no climatério. Eu tô, né? Sei lá, mas não tô tendo sintomas, não. Tá tudo que normal. bom. Ai, que bom. Isso é muito bom. A partir dos 40 a gente já começa a ir pro climatério, normal. Verdade. E Rafa, falando aí um pouquinho aí da nossa aparência física, do envelhecer, eu vi na sua história lá, né, pesquisando um pouquinho a sua história, que você teve aí um momento de, como se diz, de, de assim, problema com a autoimagem, quando você era um pouco mais nova e tal, passou por alguns procedimentos. Por que que você acha que você teve isso assim aos 20 e poucos? O que que você hoje, com essa maturidade, você olha para lá, o que que você percebe assim? Então, Gá, eu tive desde criança, na verdade, né? É algo que eu acho que eu tenho. Eu digo que transtornos de imagem, aqui eu não sou psicóloga nem psiquiatra, tá, gente? Mas, ao meu ver, é algo que você tem, né? Você nasce com isso, sei lá. E você aprende a lidar. Então, assim, eu tive anorexia, tive bulimia, tudo Ah, isso é? eu tive. Tudo com 13 anos de idade, na minha primeira adolescência ali. E realmente fiquei pesando 38 quilos, eu virei um saco de osso. E eu sou magra, tá? Esse é o meu corpo sem dieta, assim. E só academia, né? E então, assim, eu sempre fui magra e me olhava e me achava gorda, eu me achava inapropriada, eu tinha muita espinha, fui uma adolescente que tinha muita espinha, então eu não saía de casa, eu chorava, me sentia péssima, aí vem bullying, vem apelido, vem um monte de coisa. E aí eu só comecei a ficar bonitinha depois dos 15. E aí realmente foi melhorando, a faculdade estava melhor, e aí foi, e foi. Só que transtorno de imagem eu sempre tive, eu tenho até hoje, assim. Só que hoje eu sei, e eu sei identificar quando eu tô na crise, e aí eu falo, não é porque sai. Isso é transtorno. Que é quando eu começo a me criticar demais, eu olho pro espelho, ai meu Deus, tem que fazer alguma coisa aqui, tem que fazer outra coisa ali, ai, tem que mexer aqui, tem que.
E aí, geralmente, as minhas amigas dão um tapa na minha cara e falam, ei, ou a minha própria médica, que a doutora Ellen, que é quem cuida de mim, ela é cirurgiã plástica, ela cuida de todos os meus procedimentos. Às vezes eu falo, ai, Ellen, eu tô com. Ah, tem nada aí, não inventa. Isso é tão assim, é louco a mente da gente, né? Porque assim, eu fui pesquisar você, nossa, você era linda, mais jovem, continua mais linda ainda agora. A gente, de fato, o espelho é só nosso, né? A minha crença que eu carrego, assim, de vez em quando que eu tenho, assim, os vacilos que eu também começo a conversar comigo, é assim, de suficiência, de ser capaz de realizar tal coisa. Às vezes bate aquele medo, aí fico assim, será? Aí fica falando, Gabriela, chega, você já foi capaz de realizar tanta coisa, para com isso, vai. Então, Pois for, né? enfim, é muito louco isso, né? Mas e agora? Agora, assim, no climatério a gente começa a sentir mais. Mas você está sentindo que você está nesse processo com a sua aparência hoje, nesse envelhecer que chega mais contundente aqui na maturidade, você está mais de boa com esse seu espelho? Cara, eu acho que eu nunca vou estar de boa. É triste falar isso, mas quem tem transtorno de imagem é muito difícil, cara. A gente nunca tá totalmente de boa. A gente tá sempre insatisfeito com alguma coisa. Mas eu acho que só de ter essa clareza de, de você saber que é um transtorno ali, não é a realidade, né? É como se tivesse uma lente de aumento em cima de você mesmo, excesso de crítica e tal. Isso já me deixa mais segura. Por exemplo, eu olho pro espelho, eu vejo um monte de defeito. Mas hoje eu já falo assim, tá tudo bem, sabe? Porra, eu tenho 40 anos, eu tô melhor do que 90% da população brasileira aí. Então, tipo. Tá mesmo. Não, mas assim, nós estamos, não tô falando eu como se fosse o máximo, não, gente. Nós aqui. Não, mas você tá, até porque assim, você cuida, eu vejo que você cuida da saúde, exercício físico, só o fato de você buscar isso, né, reflete na aparência, não tem jeito, Tudo né? isso. Eu acho que a nossa, quando eu falo assim, tô melhor que a 90% da população, que eu digo é nossa geração, assim, a nossa galera, nossas lobinas, nossa galera dos 40, a gente tá melhor que 90% da população. A gente tem uma consciência corporal muito maior, a gente veio de uma época que a gente já estava inserido na gente, aquela geração saúde, a gente veio daquela época de geração saúde. Hoje em dia, até essa geração Z, óbvio, que já nasceu com toda essa tecnologia, com tudo isso, mas é tudo mais. Como é que eu posso explicar? A gente tinha educação física na escola, a gente tinha. A gente ainda era da época analógica, a gente se exercitava, a gente brincava na rua, a gente tinha ainda uma memória de fazer esporte. Hoje eu vejo essa geração muito enclausurada na internet, muito fechada aqui. É tudo virtual, é tudo call online e tal. A gente ainda, eu acho que nossa geração ainda veio mais dessa memória do esporte, do se exercitar, do ar livre, muito maior. Então eu digo que a nossa geração tá voando na frente dessa que tá vindo aí. Verdade. E além de exercitar, fazer esse exercício praticamente, acho que você faz assim todo dia, não sei se é todo dia ou várias vezes por semana. Você, além também da terapia que você já falou que faz aqui, o que mais que você busca para ter esse bem-estar aí? Ai, Gabi, eu gosto. Eu não sei. Bom, eu gosto muito de estudar sobre a mente. Então, assim, por mais que eu faça terapia semanalmente, que nossa, me ajuda em tudo. Eu, paralelamente, nos outros dias da semana que eu não tenho terapia, toda vez antes de dormir, eu assino o YouTube, né? Inclusive, é uma super dica que eu dou pra todo mundo, nem todo mundo conhece. O YouTube tem uma versão premium. Que você assina. E aí você consegue ver todos os conteúdos sem propaganda, você tem documentários, tem muita coisa sensacional. Vale muito a pena, acho que é 27. Não tô ganhando nada do YouTube, não, tá, gente? É R$ 27 a assinatura. E eu assino já tem alguns anos, então todo dia antes de dormir eu vejo uma palestra, eu vejo um TED Talks, eu vejo alguma coisa sobre ou espiritualidade, ou sobre a mente humana, ou sobre desenvolvimento pessoal. Tô sempre consumindo esse tipo de material. Isso me ajuda muito, muito. E atividade física, independentemente só de academia, mas atividade física, tipo pedalar, dar uma caminhada, ir na academia, atividade física, são para mim esses dois pilares. Você voa. Faz toda a diferença, né? Bacana isso de dormir assistindo uma coisa aí educativa, informativa, inspiradora. Acho que faz grande diferença.
até ontem, cara, eu fui inventar de assistir uma série que eu até falei. Eu tô falando muito sobre relacionamento abusivo, né? Não, quando eu falo de relacionamento abusivo, eu não tô falando de mulher que apanha só, não. Eu tô falando de abusos mentais, né? Abusos emocionais mesmo, que muitas vezes a gente demora até de perceber. Manipulação, etc. Então, ontem eu fui assistir uma série no Netflix, é sensacional, sobre isso, chama Dirty John. Tipo, o João Sujo, né? E é uma história real, inclusive. E, cara, eu fiquei maratonando aquele negócio ontem. Eu fui dormir 2 da manhã porque eu queria acabar a série. E aí, quem dorme? Então, por isso que eu te falo, assim, isso foi uma exceção que eu fiz. Mas, geralmente, antes de dormir, nada disso tá no meu... Não, é só coisa calma. Coisa que enobrece o espírito, a alma, que vai te acalmando, que vai te relaxando. Então, é uma dica que eu dou pra você dormir bem. Então... Você vai, bota uma música, bota uma meditação, bota uma palestra legal, uma palestra espiritual, ou, sei lá, alguma psicanalista, um psicólogo falando, e é assim que eu durmo, geralmente todo dia. Que bacana, muito bom, muito bom. E, Rafa, assim, você é uma mulher super aí que realiza na sua vida, né? Hoje você acha que falta o quê para você continuar se sentindo essa realização, tanto no pessoal quanto profissional? O que está faltando? Ai, falta tanta coisa, porque eu dou graças a Deus, sabia? Eu fico pensando, Gabi, cara, se não faltasse nada, eu fico assim, caraca, eu acho que nunca. Vai sempre faltar alguma coisa. E essa insatisfação humana, muita gente acha que isso é ruim. É óbvio que é ruim a níveis, claro, exagerados. Mas eu acho que um pouquinho de satisfação a gente tem que ter sempre. Porque isso faz a gente acordar no outro dia querendo conquistar, né? Se a gente já tiver tudo, pô, vai acordar e falar, cara, o que eu vou fazer? Mas tem muita coisa ainda que eu quero conquistar. E é isso que eu acho. Você fala, mulheres que realizam, né? Eu achei interessante isso, porque quando a gente fala que a gente está realizada, não quer dizer que a gente realizou tudo que a gente quer. Você está realizada por estar realizando, né? Você pode se sentir realizada por estar realizando e ainda estar conquistando várias coisas. Então, eu me sinto muito realizada de ter coragem. Eu me sinto muito realizada de ser uma pessoa lúcida. Eu sei, eu não sou uma pessoa que me meto em furada, que me... Eu até gostaria até de ser mais, mas eu penso muito antes de tomar uma decisão e elaboro e penso, elaboro. Muitas vezes acabo não fazendo porque eu penso demais. Mas eu acho que isso também já me protegeu de muita coisa. Então, assim, eu sou realizada por estar realizando, sabe? Ainda tem muita coisa, falta muita coisa ainda, né? Graças a Deus, né? Pra realizar. Verdade. Mas você passou assim, tirando o episódio, claro, da sua mãe, que foi uma fatalidade e tal, é um luto aí. Depois, aqui, aos 41, aos 40, você teve algum momento assim da sua vida, alguma crise que você falou que teve aí, mas assim, relacionada a propósito, tipo, ai, o que eu faço da minha vida agora? Quem sou eu? Onde estou? Sim, teve. Teve alguma coisa assim? Esse ano, que eu falei, eu tive a crise dos 41, porque como eu fiz 40 no meio do meu luto, né? Não deu tempo de eu ter crise dos 40. Então, eu fui ter com 41, foi quando eu saí da L'Oréal, que era um trabalho que eu amava, idolatrava, amo até hoje, apaixonada. Só que eu tinha um contrato temporário lá, então eu já entrei sabendo o dia que eu ia sair, né? Então, encerrou no final de janeiro. E aí, eu entrei em fevereiro, primeiro aliviado, porque eu falei, cara, eu cumpri com excelência o meu contrato, e a gente trabalhava pra cacete lá, então eu falei, ai, vou descansar também aqui um pouquinho. Você fazia na L'Oréal? Eu era RP. Relações públicas? Relações públicas da divisão de luxo lá. Então era a Lancôme, Armani, Yves Saint Laurent, só as melhores marcas, marcas de sonho, Prada, e que eu lidava ali todos os dias, né, nos eventos e tal. Então, assim, era um dream job, assim. E aí, quando encerrou esse ciclo, ao mesmo tempo eu estava feliz de ter, né, cumprido isso e feliz também de poder descansar um pouco. Só que aí foi passando os dias, eu fui falando, caraca, eu tô sentindo falta de lá. Eu tô sentindo falta de lá. Então eu entrei num luto da L'Oréal. E aí lembrei da minha mãe. Aí comecei a trabalhar de casa, coisa que eu já não fazia há muito tempo. Então comecei a ficar mais isolada em casa, fazendo as coisas de casa. E aí entrei numa outra
outra agência. Acabou que me chamaram para uma outra agência, acabei entrando. E era um trabalho remoto, onde eu trabalhava de casa também. Então, aquele isolamento de ficar ali remoto o dia inteiro em call, me deu uma ansiedade, me deu uma angústia. Eu falei, cara, cadê o meu propósito? O que eu tô fazendo aqui? E é uma coisa que eu critico muito, porque era uma agência startup, né? Então, era aquela linguagem totalmente geração Z de internet. Então, assim, os collabers vamos fazer um call para os collabers para montar o briefing, para fazer o layoff. Tipo, aí eu ficava, caraca, eu me recuso a estar nesse lugar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, nem português essa galera quer falar. E nada com. Eu amo inglês, sei falar inglês, mas só que a gente tá aqui, né? Não é uma empresa. Eu tava numa multinacional e nem na L'Oréal a gente ficava falando tanto estrangeirismo. E aí, aquilo começou a me dar uma ansiedade. E ali eu comecei, eu falei, caraca, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu fiquei doente mesmo, tive uma crise de ansiedade de 2 meses. Falei sobre isso no 40 anos. Quando eu tava passando pela crise, eu falei, gente, eu preciso de um tempo fora, eu não tava conseguindo. Eu abri o computador, começava a tremer. Assim, eu não tava conseguindo fazer nada, tive uma crise bizarra de propósito, que eu falava assim, caraca, o meu propósito é o 40 anos, é comunicar com as pessoas, é levantar o astral das pessoas. O que eu tô fazendo me matando o meu emocional aqui nessa empresa, sabe? Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu quero pra minha vida, não tem nada a ver com nada. Pra que eu vim pra cá só por dinheiro? Porque foi exclusivamente por dinheiro que eu aceitei. Foi, vou para ter um salário que eu consigo fazer minhas coisas e tal. Falei, porra, mas é totalmente contra o que eu... E aí eu fiquei nessa coisa mesmo, do, porra, preciso trabalhar para ter o meu dinheiro, mas, porra, ao mesmo tempo também tem que ser alguma coisa que não me mate, né? Entendi. E aí você começa a entender que às vezes até a ignorância é bênção, sabe? A ignorância muitas vezes é bênção. Eu falo assim, porra, eu queria não entender nada sobre propósito, achar que trabalho é só para pagar a conta, como 90% das pessoas do mundo que vivem nesse automático. Não, meu trabalho é uma merda, mas, pô, esse final de semana eu tô livre, vou tomar minha cerveja, encher a cara e é isso que é a vida. Porra, eu nunca pensei assim. E aí agora com 40 vem... Porque nos 20 você encara isso. Você fala assim, não, é uma fase, vou encarar e depois eu vou fazer o que eu quero. Mas se é aos 40, fala assim, cara, eu ainda não tô fazendo o que eu quero, por quê? Sabe? Aí eu falei, não, quer saber, vou parar tudo e vou cuidar da minha saúde mental e vou fazer o que eu quero. E aí eu saí da empresa, entrei na terapia de novo e falei, vou cuidar do 40 anos 100% também. Então aí é essa virada. Bacana, você falou uma frase aí boa. Tô nessa idade e não tô fazendo o que gosto, por quê? Né? É encontrar o nosso porquê, nosso propósito. Sem isso, e os 40 trazem isso, né, Rafa? Esse balanço da vida. O que eu tô fazendo aqui? Tô ganhando dinheiro, mas eu não tô feliz, eu não tô realizada, eu não tô me realizando. Isso é muito louco. Eu tive também essa crise aí existencial. E eu falei, não, minha vida não tá do jeito que eu quero, eu não tô trabalhando com o propósito que eu tô buscando, que eu quero, enfim. E trabalhar com talento também, né? Você é uma comunicadora nata da publicidade, enfim. Aí você tem um canal, então vai por esse veículo, né? Aí a gente, eu acho que com 40 a gente se conhece mais, né, Gabi? E a gente consegue, talvez, sei lá, ter mais maturidade de tomar essa decisão. Eu sempre tive medo de tomar essa decisão, de largar o mercado de trabalho e empreender, e sempre foi o meu sonho. Eu nunca quis ser funcionário. Sempre falei, cara, eu quero ser uma empresária, vou montar meu negócio, falar com pessoas, ser uma influenciadora. Naquela época nem existia influenciadora, mas eu queria ser alguma coisa que falasse. Eu falava apresentadora de programa, né, na época. E de repente eu me vi com 40, trancada em casa, porque o trabalho era remoto, na frente de um computador, falando só por chat, ninguém via nem minha cara, não tinha contato com ninguém, e eu falava, cara, o que eu tô fazendo? E aí comecei a ter doença mental, né? A ansiedade veio, e aí eu tava ali pelo dinheiro, só que aquele dinheiro que eu ganhava eu tava gastando com remédio, com psiquiatra, com terapia, com 2 terapeutas na época que eu tava fazendo. Eu falei, que é isso? Eu falei, não, chega. Só de eu ter saído dessa empresa, minha saúde melhorou 90 e tantos %. Hoje eu já diminui medicação, só tô com um psicólogo agora, eu tinha 3.
Então, assim, já tô 1000 vezes melhor. Então, pô, eu falei, cara, e olha que eu não tô nem ganhando agora, eu tô gastando, né? Então, assim, você vê que não tem nada a ver com o dinheiro em si. Por isso que, às vezes, eu até falo para as meninas, assim, mas com o dinheiro resolve tudo. Eu falei, gente, às vezes resolve. Eu não vou ser hipócrita, não. Tô louca para ganhar dinheiro aí. Dinheiro venha. Mas não é garantia de que você vai estar feliz. Assim, tem muita gente deprimida com dinheiro, gente. Então, assim, o propósito é o que te garante que você não vai ficar mal. É o propósito. É verdade. É o que eu falo muito aqui para as minhas seguidoras também. Muitas falam, Gabi, tô sem. Tô desanimada, tô triste. Eu falo logo, gente, acha a sua vocação, o que você é boa fazendo e vai trabalhar. Você pode nem ganhar dinheiro no primeiro momento. Ou então vai para uma igreja, vai se movimentar, encontrar pessoas. Eu também sou igual a você, eu preciso de gente, eu gosto de estar com gente. Então isso movimenta, isso traz aí pensamentos positivos, né? Traz aí sentimentos positivos, traz esse entusiasmo quando a gente acorda, né, Rafa? De falar, uau, eu tenho um porquê, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Enfim, é um movimento. Então, dinheiro é bom, é claro, é necessário para a gente viver, não tenha dúvida, mas dinheiro, eu acho que ele vem aqui, ó, atrás do seu propósito. Se você não está trabalhando com o seu propósito, não está se movimentando com ele, infelizmente você está vazia aí em algum pedaço do seu coração. Rafa, o que você falaria para essa mulher que está aqui agora nos assistindo? Que tá exatamente assim, ai, Rafa, Gabi, eu tô desanimada, eu tô aqui com 40, 50, 60 anos e tô assim, vivendo esse desânimo, essa insatisfação, assim, a vida dela tá meio esquisita. O que você falaria para essa mulher? Então, eu falaria o que eu apliquei exatamente para mim, tá? Então, assim, eu posso falar isso de carteirinha. E que eu venho aplicando, não só apliquei, continuo aplicando. Que há 2 meses atrás, gente, tinha dias que eu não queria levantar da cama. Eu realmente estava muito ruim de cabeça. Mas eu nunca deixei de aplicar isso. E foi isso que me salvou, literalmente, que é levantar mesmo assim e caminhar. Caminhar. Não tô falando caminhar só no sentido físico de caminhar, mas ir tomar um sol na cara, descer, sair de casa, botar uma roupa qualquer, se forçar. Eu sei que é muito difícil, principalmente para quem tem uma depressão patológica mesmo, é muito difícil. Mas, cara, vai zumbi, mas vai, assim, porque muda o dia. Toda vez que eu acordava sem vontade de levantar, eu falava, cara, eu vou levantar. Levantava, botava uma blusinha. Eu não tava nem malhando nessa época, mas eu descia, ia aqui no posto de gasolina, sei lá, comprar uma bala. Eu ia dar uma volta no quarteirão, batendo sol e vendo pessoas, vendo o mundo girar, vendo o carro passar, vendo outras pessoas andando. Você sai de si, sabe? Você começa a ver que o mundo existe ali, que as pessoas estão vivendo. Então, às vezes você esbarra com alguém, você encontra alguém, ali já mudou todo o seu dia. Veja pessoas de verdade, sabe? A gente começou a viver. Eu digo que eu acho que. Eu até fiz um vídeo agora há pouco sobre isso. Eu acho que a nossa geração é muito deprimida e ansiosa, justamente porque a gente veio de uma. Nós fomos analógicos, nós somos crias do analógico. Nosso cérebro se formou no analógico, né? As nossas cognições, nosso aprendizado, nossa sociabilidade, todo no analógico. E, de repente, quando a gente já estava lá para os 18, 17 anos, a gente teve que ir adaptando tudo pro digital. E hoje, a gente, no meio da idade dos 40, tem uma vida completamente digital. E, porra, isso deprime, porque não foi como a gente aprendeu a viver, sabe? A gente aprendeu a viver aqui, ó, no troca-troca, sabe? Na palavra, no abraço, no toque. Então, a gente sente falta, cara. Então, assim, eu falo para as minhas colegas, amigas de 40, cara, veja a gente. Eu sei, desce, vai ver, bota uma cadeira na calçada que seja, mas tem essa troca. E isso muda o dia. Verdade, Rafa, faz todo sentido mesmo. É conexão, né? É conexão que a geração dos nossos filhos, a geração mais nova, assim, perdeu, não tem, não criou. Eu vejo meus filhos,
é tudo celular, é tudo. Ai, não gosto nem, eles não gostam nem de falar no telefone com os amigos. É pelo WhatsApp, grava um, grava outro. Você fica, gente, que coisa mais esquisita. E a gente realmente teve que entender e se converter para esse momento aí digital sendo analógico. Verdade, é muito louco Eu acho isso. que é isso, a gente não aprendeu. O nosso cérebro não aprendeu dessa forma que a gente está vivendo hoje. Então, a gente sofre muito mais. Eu acho que a nossa geração foi espremida ali na dos nossos pais com essa Z, porque a gente viu de tudo. A gente viu desde um mundo completamente analógico até um mundo completamente digital. E a gente ficou, caraca, pra onde eu vou, sabe? E realmente é bem complicado. Entendi. E que conselho você deixa aí para essas mulheres 40 a mais, para as lobinhas, para elas se reinventarem? Ai, gente, eu acho que reinventar é todo dia, sabe? Muitas vezes a gente coloca a palavra reinventar como mudar completamente de vida e nem sempre, às vezes é o olhar que a gente reinventa. Então, você não precisa mudar completamente de vida, mudar de trabalho, mudar de marido, mudar de emprego, de empresa, de bairro, de cidade para você se reinventar. Você pode acordar amanhã e falar, cara, eu vou olhar a vida com um olhar diferente. Eu vou olhar para esse meu trabalho que eu odeio e vou tentar pegar uma coisa boa ali do meu dia e focar nessa coisa boa que ele tem. Pelo menos eu não estou desempregada, pelo menos eu consigo pagar minhas contas. Tem alguém ali no trabalho que virou uma amiga, que eu gosto. Vou ficar de olho em outra coisa, porque eu largo esse e já vou pro outro. Ou então, o meu relacionamento tá uma merda, mas, pô, começa a olhar com outros olhos, começa a ver, porra, tá uma merda, então por que eu tô nele? Se eu tô nele é porque alguma coisa boa ainda tem. Então, se tem alguma coisa boa, vamos focar nisso e tentar. Então, tudo é uma reinvenção, sabe? Eu acho que a gente escolhe se reinventar todo dia. E não precisa de nada externo para você se reinventar. A reinvenção é aqui, né? Começa daqui. Verdade. Ai, Rafa, que prazer ter você aqui. O tempo já está acabando para o Instagram não derrubar a gente. Eu vou finalizar te agradecendo muito aí a sua participação. Gabizinha, eu que te agradeço demais. Você é uma. Cara, Gabi, você é um ânimo, uma alegria, um sorrisão. Seu Insta é lindo, você tem um layout. Isso eu tenho que aprender com você, porque assim, 40 anos é cada hora um negócio diferente, eu reposto, é uma bagunça. Mas o seu é todo bonitinho, é todo topado, é tudo com identidade visual. Eu, publicitária, santo de casa, o meu, não faço nada disso. Eu acho a coisa mais linda e te admiro muito por isso. Também por isso. E por esse capricho que você tem de cuidar também de Boa Nuzenta. Eu fiquei mega fã. E que a gente encontre no offline, né? Porque, pô, a gente mora na mesma cidade, então... Não, vamos marcar com certeza, não tem nem dúvida. Depois eu vou te ligar para a gente marcar sim. Mas qualquer coisa eu te ajudo também, porque designer gráfica não tem jeito. Eu tenho aquele olhar que fica até sendo chato, perfeccionista. Você tá certíssima. Eu que, putz, cara, eu tenho TDAH também ainda no meio disso tudo. Então, quando eu tenho uma ideia de alguma coisa, eu falo assim, caraca, eu tenho que postar agora. Porque se eu não posto naquele minuto, acabou. Eu já esqueci, já virou outra coisa. Então, Foi engraçado você ter falado isso, porque ontem eu estava falando pro meu marido, será que eu tenho TDAH? Não, porque aqui na internet é uma loucura. Às vezes eu tenho um assunto para falar, aí eu vejo outra entrevista, aí eu penso em fazer uma arte, aí penso em fazer não sei o quê, aí penso em convidar uma pessoa, aí penso em fazer uma live. Aí eu fico. E assim, a criação fica embolada, eu fico assim, angustiada, porque eu não consigo fazer um terço do que eu penso. mas isso Gente, é muito esquisito. tem Não. muito estímulo. A gente tem estímulo o tempo inteiro. Facilitou. Eu acho que hoje em dia todo mundo tem TDAH, né? Virou tipo, tem TDAH, mas TDAH é um distúrbio mesmo, tá? Então, assim, a gente se distrai com mais facilidade porque tem muito estímulo, mas tem pessoas que realmente têm, assim. No caso, eu tenho mesmo. Tipo, eu saio daqui até a cozinha e já falo, caraca, aí já faço outra coisa no meio, já saio, volto, nem lembro mais. Eu me distraio muito também aqui pela internet com de boa 200. Jesus, às vezes eu me irrito. E também essa velocidade de informação me irrita também. Porque a gente fica horas pensando, né, num vídeo, aí grava, aí pesquisa, aí posta 10 minutos, tá velho. Aí você fala, exato. A gente chama de FOMO, né? Que é o Fear of Missing, né? Então, assim, você tem medo de estar perdendo alguma coisa. Então a gente tem que estar ali o tempo inteiro. Eu falo, cara, que se eu não postar sobre alguma coisa e ficar
eu preciso postar, eu não posso ser a última a postar. Eu tenho que estar na trend, eu tenho que estar no não sei o quê. Você, eu reparo que você é super na trend do momento. Às vezes, eu vejo os assuntos através de você. Eu falo, tá acontecendo isso, eu não vi. Porque eu não consigo ter o seu ritmo. Eu me canso, assim, absurdamente. Uma coisa, assim, louca. Mas porque agora eu tô com o tempo do quarentamos, né? Porque quando eu tô trabalhando normalmente, que nem todos os seres humanos normais, tipo, eu também não tenho, não. Eu também fico meio doida. Mas é louco. Meninas, eu vou terminando por aqui, agradecendo mais uma vez a Rafa, a Vena, por estar aqui no Mulheres que Realizam, do canal de Bonuzenta. Quem não pôde estar conosco aqui na live, né, pelo Instagram, eu vou dar uma editada leve nesse vídeo aqui e vou postar no canal do YouTube quinta-feira, tá? Porque o canal do YouTube, toda quinta-feira eu trago novos conteúdos, assuntos informativos, importantes, sobre essa fase aí, climatérica e menopáusica. Quero convidar a Rafa, sua audiência, para me seguir também lá pelo De Bonuzenta, pelo YouTube. Então, eu vou editar e quinta-feira vai estar lá bonitinho, editadinho, para você assistir com calma, tá? Porque Instagram, às vezes, a pessoa entra, sai. Mas, Rafa, mais uma vez... Obrigada. Beijo, querida. Beijo. Tchau, tchau.